Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Natália, cognominada N Nascimento e autora das obras literárias que estão aparecendo aqui na tela para você. E neste vídeo eu quero bater um papo reflexivo a respeito do que de fato pode fazer com que uma pessoa seja vista como linda, bela, espetacular, fabulosa, etc. Então fica comigo até o final desse vídeo para não perder nenhum aprendizado, reflexão e não chegar a nenhuma conclusão precipitada. Ao longo dos anos, a gente tem observado que padrões de beleza têm se tornado uma escravidão na vida de muita gente, ao ponto das pessoas acharem que ser belo, lindo e espetacular tem alguma coisa a ver com esta aparência de nosso corpo humano. No entanto, a aparência física é uma coisa que sempre dividirá opiniões. Então não é interessante a gente ficar pego nessa onda, nesse padrão de querer se encaixar em um molde e tudo mais. A gente precisa estar bem consigo mesmo. Precisamos nos olhar no espelho e ver que o amor próprio vem em primeiro lugar. Então nesse vídeo eu não quero falar de algo relacionado à aparência. Quero que você entenda, primeiramente, que quando o assunto é beleza externa, beleza física, isso é algo muito peculiar, é algo individual. E antes de você esperar que alguém o valide no sentido externo, olhe para você, ame-se, goste de si próprio. Entenda que os seus olhos são mais importantes do que os olhos de outras pessoas. Se for visar sua aparência, seu corpo físico, se atenha mais em questões de saúde do que estética. Não fique pego em querer se enquadrar em moldes e em padrões de beleza, ok? Com relação ao tema deste vídeo e em segundo lugar, você sabe o que de fato faz com que uma pessoa realmente seja linda, espetacular, fabulosa? Pois bem, isso é uma coisa que a gente define em uma única palavra: autossuficiência. E aqui eu não estou falando de autossuficiência num quesito físico também. Por exemplo, tem pessoas que têm algumas deficiências físicas que as limitam em algumas coisas. Eu estou falando aqui de autossuficiência em um sentido psíquico, em um sentido de senso moral, em um sentido de responsabilidade. Vou dar um exemplo para você. No ano de 2024, eu precisei trabalhar no regime CLT. Automaticamente eu me ausentava bastante de casa, já não ficava tanto tempo aqui, algumas tarefas já tinham ficado um pouco escassas. E nesse mesmo período que eu estava trabalhando no CLT, eu também tive alguns contratempos na minha vida pessoal, ou melhor dizendo, no meu casamento. Então eu e meu marido precisamos ficar aproximadamente um mês ali separados. Ele foi morar em uma outra casa, eu permaneci na qual moramos. E nesse período, teve uma época que eu cheguei muito tarde do trabalho, só para vocês entenderem. A minha casa é no terreno da minha mãe. Quem já assistiu este vídeo aqui do meu canal já sabe dessa informação. Pois bem, cheguei bastante tarde do trabalho, como de costume. Assim que abriu o portão de casa, sempre cumprimentava a minha mãe: boa noite e tal, tudo bem, beleza. E minha mãe, ela olhou para mim e falou assim: filha, se você quiser, a mãe pode cozinhar e preparar a marmita a você todos os dias, não me custa nada, você come tão pouco, não vai ser trabalho nenhum. Eu olhei para minha mãe e disse: mãe, isso é responsabilidade minha, a minha casa é lá em cima, quem tem que fazer as coisas para mim sou eu tenho que me autocuidar. Ela ficou me olhando assim, agradeci a ela, falei: eu agradeço a boa intenção, e realmente a gente trabalha para fora, é mais cansativo, às vezes a gente não chega sempre no mesmo horário por conta do trânsito, e da minha casa para o local que eu trabalhava, para vocês terem uma ideia, eu gastava de trajeto no mínimo 2 horas e 20, no mínimo, quando o trânsito fluía. Eu acordava todos os dias, 2 horas da manhã, para poder cuidar dos meus cães, cuidar de algumas coisas em casa, para 4 horas da manhã estar saindo e embarcar no ônibus que saía às 4h15, porque eu tinha que estar na empresa aproximadamente 6h20 da manhã. Então era uma rotina cansativa? Era, mas eu dava conta do recado. E quando ela ofereceu isso, essa
ajuda, eu simplesmente agradeci e recusei. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesta vida, é que cada um tem que cuidar de si próprio. Uma coisa é, vez ou outra, trocarmos solicitações, ou seja, vez ou outra eu faço algo para alguém, alguém faz algo para mim, em um sentido formal, em um sentido de amizade. Agora, em um sentido de arcar com alguma responsabilidade uns dos outros, em um sentido de delegar para alguém aquilo que é nossa responsabilidade, jamais. Isso para mim é abominável. Eu tenho uma visão disso realmente radical. Para mim isso é inadmissível. E pasmem, passou alguns dias, conversa vai, conversa vem. Fiquei sabendo que minha mãe comentou com outras pessoas sobre essa resposta que eu havia dado a ela. E depois ela falou para mim que sentiu orgulho da minha postura. Porque no meu lugar, muitas outras pessoas iriam abraçar a ideia. Quem não quer, alguém cozinhando para você, alguém facilitando as coisas para você. Só que eu não. Se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que arcar com os nossos compromissos, do menor até o maior. E eu deixo isso como um exemplo para que você entenda o que eu quero dizer nesse vídeo. Para você ser uma pessoa bem vista, para você ser uma pessoa bem sucedida, para você ser uma pessoa realmente querida, uma pessoa na qual as pessoas realmente admirem, aprenda a assumir os seus compromissos, aprenda a ser responsável, aprenda a não se valer da boa intenção alheia, visando só o seu interesse pessoal. 2025 está iniciando, a gente sabe que é apenas uma mudança de calendário, porque nada muda se a gente não mudar. Então muita gente está na vibe do ano novo, mas o ano não é novo se nós somos os mesmos. Então eu quero que você entenda com este vídeo que a melhor maneira de você ser lindo ou linda, espetacular, fabuloso, exuberante, é você ser uma pessoa autossuficiente. É você realmente assumir as suas responsabilidades. E ainda que alguém ofereça alguma ajuda, e por que eu falo ajuda entre aspas? Porque a verdadeira ajuda não é dar o peixe, mas sim ensinar a pescar. Então, ainda que alguém ofereça uma ajuda, ou seja, queira te dar alguma coisa, fazer algo por você, aprenda a se autoajudar. Ou seja, a você pôr a mão no arado e trabalhar. Ou seja, você assumir as suas responsabilidades, você arcar com os seus compromissos, você cuidar daquilo que lhe diz respeito. Situações de vida nós sempre teremos. E cabe a nós aprender a gerenciá-las da melhor maneira. A propósito, as pessoas falam tanto de Deus, falam tanto que querem ser filhos de Deus ou que são filhos de Deus, falam tanto de herdar reino de céus, falam tanto de querer ir para um céu, falam tanto de amor ao próximo e falam tanto de querer que a vontade de Deus seja feita na vida delas. Pois bem, tudo isso que as pessoas tanto querem, tanto falam, resume-se em uma frase que Jesus Cristo, por exemplo, disse, a saber, a vontade do Pai é que o homem mortal trabalhe com persistência e coerência na melhora do próprio estado enquanto está nesta terra. Falei um pouco sobre isso e sobre o significado dessa frase de Jesus neste vídeo que tem aqui no canal. Depois deste vídeo, assista este aqui para você entender de uma vez por todas a importância de viver a vontade de Deus. Ou seja, cuide de si próprio, gerencie a própria vida, melhore o próprio estado enquanto está nesta terra, com persistência e coerência. Por que enfatizar essas duas partes? Porque muitas vezes a gente passa por situações deste mundo que nos causam angústia, tristeza profunda, sintomas de depressão.
Muitas vezes também somos incoerentes, ou seja, falamos A e procedemos com B. Falamos que não vamos mais falar palavrão, por exemplo, que não vamos mais ser vulgares, que não vamos ser corruptos, até a ocasião surgir. Bate o dedinho do pé, já solta aquele palavreado. Vê alguma coisa ali que pode levar vantagem, ainda que outras pessoas se prejudiquem, lá vem os atos de corrupção. Ocasiões estão aí para revelar o que cada um cultiva dentro do próprio coração. Sabia disso? A ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela o que cada um tem dentro do próprio coração. Entende? Pois bem, então eu quero que você entenda, por gentileza, ser belo, ser lindo, ser exuberante, ser uma pessoa bem-sucedida, é ser uma pessoa autossuficiente, é ser uma pessoa responsável, é ser uma pessoa que realmente cuida das próprias coisas, que não fica delegando para os outros a responsabilidade daquilo que lhe pertence. É nossa responsabilidade cuidar de nossa alimentação, cuidar de nossa vestimenta, limparmos a nossa própria casa. É nossa responsabilidade prover o nosso sustento. E se somos casados, é da responsabilidade do casal gerenciar o próprio lar. É da responsabilidade do casal, se tem filhos, cuidarem dos próprios filhos. O que tem de avó e bisavó cuidando aí dos netinhos, não está escrito em um gibi. As pessoas fazem porque querem? Ok, mas convenhamos, mãe é mãe, avó é avó, bisavó é bisavó. Sabe aquele senso de... eu quero ajudar. Só que a gente tem que aprender a discernir o que é a verdadeira ajuda. Ainda que alguém nos ofereça algo que aparente facilitar nossa vida, como minha mãe fez comigo. Poxa, não seria maravilhoso eu não precisar me preocupar? Todo dia minha marmita estaria pronta, minha refeição estaria garantida, eu só ia ter a preocupação de sair para trabalhar e nos dias de folga cuidar da casa, aí sim cuidar de mim. Nossa, facilitaria tanto para quem acordava 2 horas da manhã já para cuidar da própria marmita, cuidar de algumas coisas da casa, cuidar do cachorro. Só que não, eu falei não, e falei não com muito orgulho, me senti ofendida quando ela falou aquilo para mim. Porque se tem uma coisa que eu não suporto é alguém querer arcar com alguma responsabilidade minha. Se tem uma coisa que eu aprendi rápido, foi o significado da vontade de Deus. Óbvio que eu sou incoerente em muitas coisas, não nego. Quantas vezes já me peguei em momentos de tristeza, depressão profunda e estar ali tendo que batalhar, ralar psicologicamente para sair daquele estado. E pasmem, muitas das coisas que me ajudou a sair desse estado que eu já fiquei, e se não tomo cuidado volto a ficar, foram os próprios conteúdos que eu partilho para vocês aqui nesse canal, que eu reparto nos meus livros, nas minhas redes sociais. Sim, o lavrador que trabalha tem que ser o primeiro a comer do próprio fruto. Você acha o quê? Que ser cozinheiro é fácil, metaforicamente falando? Não basta preparar alimento aos outros, a gente tem que comer também. E é nos momentos de fome, nos momentos de escassez, que a gente vai lá, reassiste um vídeo que editamos, relemos aquilo que publicamos, e quando a gente vê, a energia boa vai brotando. E eis-me aqui de novo, gravando conteúdo, 2025, um novo calendário, e a gente estando aqui, dispostos, pelo menos eu espero que vocês estejam dispostos como eu, a serem pessoas cada vez melhores. Com relação ao matrimônio, talvez alguns possam ter ficado curiosos, mas eu ainda tô junto, algumas coisas estão se acertando. Fases, né? Todo casamento tem suas fases, e a gente ainda está na peleja aí, para alinhar nossas ideias, alinhar nossos pensamentos. Ele está trabalhando aí na conduta e no caráter dele para ser uma pessoa melhor, para que o nosso relacionamento de fato possa ser mais bem sucedido. Pontos positivos e negativos todo ser humano tem, então cabe a nós decidir se persistimos ou não em determinadas situações, com determinadas pessoas. A gente sempre vai estar pesando na balança, é um processo. Então, para algum curioso aí de plantão, ou para alguém que realmente tem carinho e consideração por mim, tá tudo sob controle, a gente está seguindo, a gente está fazendo o que está no alcance na medida do possível.
Foi uma fase. Nessa fase a gente precisou ficar afastado e aí, querendo ou não, ficou um pouco mais sobrecarregado para mim, para ele do outro lado. Mas é o que eu falo, a gente tem que arcar com os nossos compromissos. Temos que arcar com as nossas responsabilidades. A gente não pode simplesmente se valer da boa intenção das outras pessoas só porque vai facilitar algo no nosso cotidiano. De maneira alguma. Nós precisamos ser autossuficientes. Então, se você quiser ser uma pessoa bem vista, se quiser ser uma pessoa que realmente os outros consideram como querido e querida, cuide de você. Quer ser bem visto aos olhos de Deus, caso você tenha essa visão de querer agradar ao Pai, cuide da sua vida. A melhor maneira de agradar um progenitor, seja no campo espiritual, seja no campo terreno, é você cuidar de si próprio. Essa é a melhor demonstração de amor ao próximo. Esse é o melhor caminho para você realmente honrar alguém, dar paz para alguém e realmente ser bem visto e querido na sociedade e aos olhos de todo o universo. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem deste vídeo. Novo ano tá aí, mas ele não vai ser novo se a gente for as mesmas pessoas. Nesse mundo, tudo passa e a questão não está no que passamos, mas sim em como passamos. Não se iluda achando que todos os dias vai ser momentos de riso e alegria, porque o choro também vem, ele existe e a gente precisa realmente aprender a sacudir a poeira e dar a volta por cima. Tá sentindo tristeza, tá passando por algum processo, não hesite em procurar ajuda. Procure ajuda, converse com alguém, seja com alguém da psicologia, seja com alguém que você confia. Melhor de tudo, converse consigo mesmo. Parece que não resolve. Converse com Deus, o Espírito dele habita dentro de cada um de nós, visto que somos o seu templo. Converse, põe para fora, escreva, mas não fique se confinando, não fique se diminuindo e não fique caindo nos moldes e nas conversas paralelas que existem nesse mundo. Aqui nesse mundo tem muitos dardos, tem muita oferta, tem muita informação, então cuidado com aquilo que você optar por seguir, tá bom? E quando o assunto é seguir ou optar, é óbvio que eu convido você a seguir este canal, ou seja, inscrever-se, me acompanhe nas redes sociais. Aqui na descrição do meu canal contém todas as minhas redes sociais, os blogs aos quais eu administro, escrevo, partilho conteúdos. Eu falo isso de boca cheia, com muito orgulho, porque sim, os meus conteúdos são conteúdos bons, proveitosos e eficazes, tanto para o cozinheiro quanto para quem quiser saborear. Vou ficando por aqui, agradeço pela sua atenção e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!